Olá pessoal, então hoje nós vamos falar sobre fotografia, arte e natureza. Por que arte e natureza? Porque vocês sabem que uma das principais inspirações para vários artistas de vários tipos de formas artísticas é a natureza. E principalmente os fotógrafos, vocês sabem que fotografia de natureza é uma das formas de fotografia mais conhecidas atualmente. Então, vamos deixar de delongas e vamos continuar logo, né? Primeiramente, vocês sabem que a natureza ela é uma inspiração para muitos artistas. Mas aí, como ela serve de inspiração exatamente? Como é que ela vai servir para trazer ideias para um determinado artista? Então, primeiramente, as cores, ela traz ideia de formas de representação. Então, desde a pré-história, o ser humano utiliza a natureza como fonte de inspiração. Vocês vejam as pinturas rupestres, que vocês já viram várias vezes, elas representam o cotidiano, elas representam a natureza, animais, plantas e assim por diante. Esse tema da natureza, ele vai atravessar todas as formas de artes plásticas e gráficas. Então, a arte ela é baseada no que a natureza mostra para o nosso cotidiano. Então, ela realmente serve de inspiração diária e cotidiana para isso. E vocês sabem que as linhas sinuosas e assimétricas de flores e animais, essas linhas de formas diferenciadas, complexas de serem desenhadas, elas são uma das principais fontes de inspiração para desenhos e obras artísticas. Então, vocês vejam fotografias, né, que vão representar o meio da natureza, representam como os animais vivem, o cotidiano e assim por diante. Paisagens, então vocês têm representação de paisagens, de animais, de flores, tudo isso utilizando elementos da natureza. Então, ela traz uma visão bem diferenciada e ela é a fonte primária de inspiração de todos os artistas do mundo todo. Mas aí vem um dos pontos principais: como a natureza é retratada na arte, como é que a arte retrata a natureza. Então, primeiramente, ela pode utilizar, o objeto artístico pode utilizar elementos naturais, penas, folhas, pedras, para a sua construção. Então, vocês vão encontrar, tem um artista que ele faz as suas obras utilizando folhas de árvores. Então, ele esculpe nas folhas. Vocês viram, inclusive, já sobre a xilogravura, que ela é feita através da madeira. Então, o quadro principal, né, ele é produzido na madeira, ele é esculpido na madeira e a partir dali é feito as gravuras. E nós temos as imagens e panoramas de natureza, então fotos, imagens que são pintadas, que são esculpidas, tudo isso são formas de representação da natureza através da arte. Então, vocês têm os elementos naturais como pedras, folhas, penas, que são utilizadas, né, na arte. E vocês têm as paisagens naturais que são utilizadas. Além disso, vocês também têm os animais, que também podem ser representados figurativamente em obras. E aí, quando a gente fala sobre percepção da natureza, é importante saber que ela não vai depender unicamente do sentido da visão. O ser humano, ele é dotado dos nossos sentidos, nossos 5 sentidos, porém o sentido mais aguçado e utilizado pelo ser humano é a visão. Apesar de que o mundo ao nosso redor exige que nós utilizamos os demais sentidos. Então, visão, audição, olfato, paladar, todos eles são mobilizados para a nossa vivência no mundo externo. Então, o uso da natureza como inspiração, ele vai mobilizar outros sentidos além da visão. Então, a audição, você sente, você escuta o som da natureza, você sente o cheiro da natureza. Então, vocês já devem ter percebido, você vai para o interior, para uma cidade interior, você diz, aqui tem um cheiro de mato, o cheiro da natureza.
Nós temos também que a natureza, ela, como inspiração, ela vai fazer com que você perceba elementos que vão além dos elementos visuais. Então, texturas, você consegue sentir, você ficar descalço na grama é uma textura, você ficar descalço na areia é outra textura que você vai sentir, a casca de uma árvore. Então, isso tudo são texturas que são experienciadas através de contato com a natureza. Então, o cheiro de uma flor. O cheiro de uma flor, ele remete a uma percepção da natureza. A sensação da terra, da areia nos pés, é também uma percepção da natureza. E você, por exemplo, você sentar e meditar no meio da natureza, você vai sentir o calor do sol, a brisa da natureza, o cheiro da grama, o som dos animais. Então, é um elemento multifatorial, então, uma fonte de inspiração multifatorial. Por isso mesmo que ela é a fonte primária de todas as obras artísticas, porque ela mobiliza mais de um sentido. E aí, vamos falar exatamente sobre a fotografia, que é a forma artística que estamos trabalhando agora. Então, o que é necessariamente a fotografia? Por definição, ela é essencialmente a técnica de criação de imagens por meio de exposição luminosa, fixando-as em uma superfície sensível, que no caso, superfície sensível, seria papel de foto. Atualmente, a gente sabe que fotografamos a partir de celulares, de aparelhos minúsculos, e a foto ela é digitalizada. Mas, nos seus primórdios, a fotografia ela levava muito tempo para ser produzida, então você tinha que ficar pelo menos 1 minuto parado para que a foto não borrasse, mesmo assim ela borrava. E ela, muitas vezes, ela utilizava luzes muito fortes para ser fixada no papel. Uma curiosidade, se vocês tiverem interesse podem procurar, é as fotografias pós-mortem, que eram feitas em famílias que tinham um indivíduo que tinha falecido. O que é que eles faziam? Eles fotografavam esse indivíduo. Então, vocês percebiam que a foto com os outros indivíduos estavam meio borrados, porque eles estavam vivos e eles não estavam parados completamente. Mas a única pessoa que estava parada na foto, completamente parada, sem um borrão, é porque aquela pessoa ela estava morta. E justamente porque a foto ela necessitava desse momento de você ficar parado perante o fóton de luz. Atualmente já temos várias técnicas diferenciadas para fotografar e não exige tanto tempo para fazer uma foto bem feita. Então, como se originou a fotografia? A primeira fotografia reconhecida é uma imagem produzida em 1826 pelo francês Joseph Nicéphore Niepce. Então, Niepce, ele foi o precursor da fotografia, ele conseguiu registrar uma imagem na superfície sensível, no caso era uma espécie de pedra, e ele começou a divulgar essa informação com outro entusiasta dessa técnica, que foi outro francês chamado Daguerre, que ele produzia uma câmera escura, efeitos visuais, ele conseguia montar efeitos visuais utilizando uma câmera escura. E a partir disso, Daguerre ele continuou os trabalhos após a morte de Niepce. Ele construiu um aparelho denominado daguerreótipo. Era uma espécie de caixa que tinha um material fotossensível que ele conseguia registrar aquela imagem. Então, daguerreótipo foi o nome dado em homenagem a Daguerre, que ele produziu a primeira espécie de fotografia primitiva, e que daquilo ali foi se desenvolvendo a forma da máquina fotográfica que temos hoje em dia. Então, fotografia ela é classificada, ela é tipografada, existem tipos de fotografias. As fotografias, elas são caracterizadas de acordo com o seu uso. Então, nós temos a fotografia publicitária, a fotografia de viagens, a fotografia do retrato. Então, o retrato, que ele é basicamente foto de um rosto. O fotojornalismo, fotografia de moda, fotografia infantil e fotografia documental.
Então, esses seriam os tipos de fotografia. Então, fotografia publicitária, aquela fotografia utilizada para representação de produtos. Muitas vezes eles utilizam vários elementos que não são muito, por assim dizer, reais, para representar aquilo ali. Então, vocês têm um exemplo aqui do hambúrguer, que ele é representado belíssimo. Quando você compra ele, não é nem um pouco próximo do que é visto na imagem. Porque o da imagem, ele tem elementos, basicamente por assim dizer, que não são comestíveis, são apenas visuais. Então, eles utilizam muitas vezes para dar o brilho, óleo de carro, eles usam tinta, coisas que são apenas para fazer a foto, para fazer a montagem da foto. Temos fotografias de viagem. As fotografias de viagem, elas são utilizadas principalmente para propaganda de resorts, de viagens, pacotes de viagem. Então, eles vão mostrar as paisagens do local, eles vão mostrar os pontos turísticos do local. Nós temos o retrato, que é a representação do rosto. Então, é a foto retirada do rosto do indivíduo. Praticamente todos nós tiramos retratos. Nossos perfis de redes sociais, eles têm em geral um retrato nosso. E esse retrato, ele é tirado da mesma forma como qualquer outra pessoa tira, né? Tem uma selfie, pronto, tirou a foto. Então, é dessa forma que nós mantemos nossas fotografias. Fotojornalismo. Fotojornalismo é aquele jornalismo, aquela fotografia voltada para propagação de informações de conhecimento público. Então, manifestos, fotografias de conflitos, tudo isso é denominado como fotojornalismo. A fotografia de moda é aquela fotografia utilizada para a representação de elementos de moda, então roupas, bolsas, sapatos, tudo aquilo que é apresentado em um desfile de moda, por exemplo. A fotografia infantil é uma modalidade mais recente, porém é uma das que está sendo bem apreciadas. Então, tirar fotos de bebês, tirar fotos de criança, que não é muito fácil de ser retirado, mas eles estão produzindo dessa forma para ficar algo mais próximo do que seria profissional. Então, já tem, obviamente, fotógrafos profissionais que trabalham apenas com fotografias infantis. E, por fim, a fotografia documental é aquela fotografia que ela serve como um documento, por exemplo, um documento de família, a fotografia da família toda, ela está ali, está todo mundo representado ali. Uma fotografia que ela pode ser utilizada, inclusive, até como para comprovar, essa pessoa estava aqui nesse momento. Então, a fotografia documental, aquela fotografia que a gente tem de família, né, que está todo mundo junto naquela festa de ceia de Natal, pronto, é a mesma coisa. E, por fim, assim, eu trouxe os principais fotógrafos e as suas obras. Então, primeiro, Steve McCurry, que ele ficou conhecido por essa foto internacional encontrada na National Geographic. Então, essa foto, ela repercutiu no mundo inteiro, a foto de uma indiana. Nós temos David Bale, que ele era conhecido por fotografar famosos. Então, vocês têm a foto de 2 integrantes do Beatles, né? Nós temos David LaChapelle, que ele gosta de fazer fotografias diferentes, ele gosta de trazer elementos diferentes para suas fotografias. Então, pode ver que ele tem elementos de cores, formas, animais, enfim. Edward Sheriff Curtis, que ele gostava de representar principalmente os povos indígenas americanos. Então, vocês vão encontrar esses elementos em suas obras. Annie Leibovitz, ela gostava de representar principalmente elementos da França. Anna Guedes, ela gosta de trazer uns elementos mais diferenciados em relação a pessoas. Então, ela gosta de trazer representação de bebês, de pessoas de diferentes etnias e assim por diante. Vocês têm Ansel Adams, que ele gosta de tirar fotos de... Suas representações são paisagens, então paisagens panorâmicas, paisagens de florestas, montanhas. Sebastião Salgado, fotógrafo brasileiro muito famoso. Essa foto ela repercutiu o mundo inteiro. Então, Sebastião Salgado, ele é um dos fotógrafos mais conhecidos do mundo, um
maior repercussão e fama mundial. Ele tem um foco principal em fotografias do reino animal, então fotografias de animais. Robert Capa, que ele também é conhecido como fotógrafo da guerra, então ele gosta de tirar fotos sobre conflitos armados, então são fotos que não eram fáceis de serem retiradas. Robert Desneux, que ele já teve um foco em tirar suas imagens a partir do cotidiano da França. Walter Firmo, que ele no caso é um fotógrafo brasileiro também, e ele gosta de ele tem como foco tirar fotografar imagens do cotidiano dos brasileiros. Elliot Erwitt, que ele teve como um enfoque tirar fotos irreverentes, diferenciadas, fotos que quebrariam o paradigma do normal. Pierre Verger, que ele teve como uma ideia principal tirar fotos de povos de diferentes raças, principalmente povos aborígenes de determinados locais. Georges Brassai também teve como foco o cotidiano da França, então ele botou esse enfoque em suas imagens. E, por fim, Araquém Alcântara, também brasileiro, também como foco tirar fotografias e imagens da natureza e de povos indígenas. Então, cada um desses artistas, eles são artistas também, são fotógrafos, mas são artistas, porque para tirar exatamente determinadas fotos, precisa ter um pouco de conhecimento. Não é simplesmente pegar uma câmera e fotografar. Com toda uma desenvoltura, todo um desenvolvimento para fazer a produção de uma imagem desse calibre. Então, por fim, pessoas, espero que tenham gostado da aula de hoje. Estudem, qualquer dúvida, me procurem, entrem em contato. Beijos!